Você já sentiu que é sequestrado por dentro? Como se, em questão de segundos, uma palavra errada, um olhar torto ou uma lembrança dolorosa assumissem o controle da sua mente e o seu corpo obedecesse sem nem pensar. O coração acelera, a raiva explode, a ansiedade domina. E depois que passa, você se pergunta: por que eu reagi desse jeito? Por que eu não consigo simplesmente ficar em paz? Essa é a prisão invisível onde vivem milhões de pessoas. Não há grades nem algemas, mas há um cárcere mais profundo, o das emoções desgovernadas. E nesse exato momento, talvez você esteja se perguntando: será que existe uma saída? Existe. E ela começa agora. O estoicismo é mais do que filosofia. É uma prática de libertação. Uma sabedoria milenar que ensina com firmeza e compaixão como recuperar o domínio sobre si mesmo. Neste vídeo, você vai descobrir como parar de ser refém das suas emoções com um método claro, direto, poderoso, inspirado nos maiores mestres do estoicismo, reinterpretado para a vida real. Mas antes, responde aqui nos comentários, com sinceridade: qual emoção te domina com mais força? Raiva? Ansiedade? Medo? Responder pode ser o primeiro passo da sua libertação. Escreve como se fosse um desabafo. Você vai se surpreender com o efeito. Agora imagine caminhar por dentro de si mesmo, como quem atravessa uma floresta em silêncio. Cada pensamento é uma árvore, cada emoção uma tempestade passando. Você não tenta controlar o tempo. Você observa. E nessa observação nasce o poder. O poder de decidir, de escolher o que você vai fazer com aquilo que sente. Essa é a proposta da jornada que vamos trilhar juntos: parar de lutar contra as emoções e começar a dominá-las com consciência, não com frieza, mas com presença, com clareza, com sabedoria. Se você seguir até o final, eu te prometo, você não será mais o mesmo. Porque a verdadeira força não está em evitar sentir, mas em aprender a sentir sem ser arrastado. E isso é o que um estoico de verdade faz. Vamos começar. Você já percebeu como muitas vezes a emoção chega antes do pensamento? É como se algo dentro de você pulasse na frente, como um cavalo selvagem que dispara antes do cavaleiro segurar as rédeas. Uma palavra atravessada no trabalho, uma cobrança inesperada, alguém que não atende suas expectativas e pronto. Você já foi tomado. Mas quem está no controle? Você ou aquilo que você sente? Os estoicos chamavam isso de apatheia. Não no sentido de indiferença fria, mas de liberdade emocional. Liberdade para sentir sem se perder, para não ser conduzido como um animal acuado, mas como um ser humano consciente da própria força interior. E é isso que você vai entender agora. O primeiro passo para parar de ser refém das emoções é simples e, ao mesmo tempo, extremamente difícil para quem vive no modo automático: observar sem reagir. Parece pouco, mas esse instante entre o estímulo e a resposta, esse segundo em que você escolhe não responder de imediato, é o começo da sua libertação. Imagine que sua mente é como um campo minado. Cada emoção descontrolada é uma explosão pronta para te ferir. Mas quando você para, respira e observa o que está acontecendo dentro de si com clareza, você começa a desativar essas minas. O filósofo Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. Ou seja, o problema não é o que acontece, é o que você decide pensar sobre o que acontece. Se alguém te humilha, por exemplo, a emoção vem, e ela vem rápido. Raiva, vergonha, vontade de revidar. Mas o que o estoico faz? Ele recua um passo por dentro. Ele pergunta: isso depende de mim? Essa emoção vai me servir ou me escravizar? E só depois de refletir, ele age. Ou melhor, ele escolhe se vai agir. Porque o controle começa quando você para de reagir como um boneco preso pelos fios das suas emoções e começa a responder como alguém que tem domínio sobre si. Esse pequeno atraso, esse espaço interno, essa respiração antes da resposta. Isso é liberdade. É o início do método estoico para vencer a tempestade por dentro.
E agora eu te pergunto, você está disposto a perder essa guerra por dentro mais uma vez? Ou está pronto para começar a vencê-la em silêncio? Porque toda vez que você deixa a emoção te arrastar, você se afasta da sua paz. Mas toda vez que você observa sem ceder, você se aproxima de quem realmente é. Às vezes a gente não percebe, mas somos treinados desde pequenos a reprimir ou obedecer nossas emoções, nunca a entendê-las. Ou a gente explode e se arrepende, ou engole tudo e se machuca por dentro. Mas o estoico segue outro caminho. Um caminho mais silencioso, mais firme. Um caminho de autodomínio. E é nesse ponto da jornada que você precisa entender uma das ferramentas mais poderosas do método estoico. A distinção entre o que está sob seu controle e o que não está. Parece simples, mas essa distinção muda tudo. Você não controla o comportamento dos outros, nem o trânsito, nem a crise econômica, nem as palavras que os outros escolhem te lançar. Mas você sempre tem controle sobre como vai responder a isso. Essa consciência, essa separação entre o mundo e a sua mente, é o que te dá poder, porque enquanto você estiver tentando controlar o incontrolável, você vai ser refém. Refém da raiva, refém da ansiedade, refém da frustração. Mas quando você foca no que depende de você, seus pensamentos, suas ações, sua conduta, você começa a construir liberdade emocional. Sêneca dizia, você se torna escravo daquilo que não consegue dominar dentro de si. Então, pergunte-se agora, o que dentro de você ainda te domina? É o medo de ser rejeitado, a necessidade de agradar, a raiva que brota toda vez que alguém te confronta? Escreve isso nos comentários. Escreve mesmo, porque nomear o que te prende é o primeiro passo para sair da prisão. Muita gente que vai ler os comentários vai se identificar com a sua dor. E você pode se tornar uma voz de coragem para alguém. Essa partilha sincera constrói o que os antigos chamavam de comunidade de prática. Porque o estoicismo não é algo para você entender só com a cabeça. É para viver, respirar, treinar, cair e levantar. E a cada vez que você lembrar, isso não depende de mim, você vai ganhar um pouco mais de paz. Um pouco mais de espaço entre o que acontece e o que você escolhe fazer com isso. Você não está aqui para se calar, nem para se entregar à raiva. Você está aqui para se tornar alguém que, mesmo no meio do caos, permanece inteiro. E aí, me diz com sinceridade, você ainda está tentando mudar o mundo? Ou já começou a mudar a si mesmo? Tem horas em que tudo dentro da gente parece querer gritar. Mas o estoico escolhe o silêncio. Não o silêncio covarde de quem engole tudo, mas o silêncio forte de quem já entendeu que nem toda batalha merece. Resposta: porque há momentos em que o maior ato de coragem não é reagir, é permanecer. E aqui está mais uma camada do método estoico que muda completamente a forma como você lida com as emoções. Não se identificar com aquilo que sente. Essa frase pode parecer estranha à primeira vista, mas ouve com atenção. Você sente raiva, você sente medo, você sente tristeza, mas você não é a raiva, você não é o medo, você não é a tristeza. Essas emoções são como nuvens passando no céu da sua consciência. Elas aparecem, ficam um tempo, depois vão embora. O problema é que a maioria das pessoas se apega a essas nuvens e esquece que elas não são o céu. Você é o céu. Por isso, a próxima vez que uma emoção forte te visitar, ao invés de dizer, estou com raiva, diga a si mesmo, a raiva em mim agora, e ela vai passar. Esse distanciamento sutil muda tudo. Ele tira o peso do peito. Ele te lembra que você é maior do que qualquer estado emocional e te dá espaço para decidir. Essa emoção merece ser alimentada ou deixada ir. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu em seus diários: as emoções são como cães que latem ao vento. Elas fazem barulho, mas não controlam o rumo da sua vida, a menos que você largue as rédeas. Você largou as rédeas de si mesmo em algum momento da sua vida? Talvez tenha sido quando alguém te feriu e você decidiu que nunca mais confiaria.
ou quando as coisas não saíram como o planejado e você afundou na frustração. Mas o agora está te oferecendo uma chance. Chance de retomar as rédeas, de não se confundir com o que sente, de ver a emoção sem ser dominado por ela. E quando você pratica isso, mesmo que só por alguns segundos por dia, você começa a perceber. A emoção vem, mas já não te arrasta. Ela grita, mas você não obedece. E nesse momento, nasce algo novo dentro de você. Nasce um homem ou uma mulher que não se curva ao caos, mas que respira no olho da tempestade. A maioria das pessoas vive como se estivesse em guerra consigo mesma. Brigam com o que sentem, se envergonham por ter medo, se culpam por sentir tristeza, se odeiam por ainda reagirem com raiva. Mas o estoicismo ensina o oposto. Ele não diz, não sinta. Ele diz, aprenda a sentir com sabedoria. E é aí que entra uma das práticas mais transformadoras de todas, a autoobservação diária. Não aquela autoanálise exagerada, pesada, mas um olhar calmo, sincero, firme, um ritual silencioso de honestidade com você mesmo. Ao final do dia, pare por alguns minutos e pergunte: em que momento eu fui arrastado pelas minhas emoções hoje? O que eu poderia ter feito diferente? Qual pensamento me levou a perder o controle? Essa prática que Marco Aurélio fazia toda noite é como afiar a espada do autodomínio. Você começa a enxergar padrões, a antecipar tempestades internas e, o mais importante, começa a perdoar a si mesmo sem se acomodar. Porque dominar as emoções não é virar um robô, é se tornar tão lúcido que nem mesmo o caos te faz esquecer quem você é. E quer saber? Você vai falhar várias vezes, vai explodir quando não queria, vai se calar quando deveria se posicionar, vai cair, mas isso faz parte, porque cada queda é parte do treino. E cada vez que você volta com mais consciência, você prova para si mesmo que está evoluindo. Essa é a beleza do caminho estoico. Ele não exige perfeição, ele exige presença. E agora eu quero que você escreva nos comentários, com toda a coragem. Qual foi a última vez que você se arrependeu por ter deixado uma emoção te dominar? Pode ser algo simples ou profundo, mas compartilha. Você não imagina o quanto sua vulnerabilidade pode libertar outras pessoas que estão passando pela mesma luta silenciosa. Porque no fim das contas, estamos todos nessa busca de sermos mais calmos por dentro, mais conscientes, mais verdadeiros. E isso só se alcança um passo por vez. Lembra do que Epicteto ensinava: nenhum homem é livre até que aprenda a dominar a si mesmo. Você está pronto para essa liberdade? Ou vai continuar sendo refém de impulsos que nem sequer escolheu sentir? Chega um momento em que a gente se olha no espelho e percebe: eu não posso mais viver assim. Não dá mais para continuar sendo comandado por impulsos, por emoções descontroladas, por reações automáticas que depois viram culpa. Não dá mais para viver como alguém que não tem escolha. E talvez esse momento seja agora. Porque se você chegou até aqui é porque algo dentro de você cansou de ser refém. Cansou de explodir e se arrepender. Cansou de se calar e se consumir por dentro. Cansou de não ter paz. E o estoicismo te estende a mão. Não como uma filosofia distante, mas como um caminho possível. Um caminho onde você começa, aos poucos, a recuperar sua soberania. Onde você sente o que precisa sentir, sem deixar que isso decida quem você é. Dominar as emoções não é sufocar a alma, é limpar o terreno por dentro, é respirar antes de agir, é lembrar, no meio da tempestade, que você ainda pode escolher a calma. E isso não acontece de um dia para o outro. É uma prática, é um retorno diário a si mesmo. É errar, observar, ajustar, tentar de novo, até que um dia, no meio de uma situação que antes te desequilibraria, você simplesmente respira e permanece firme. E nesse instante você sente uma força diferente dentro de si. A força de alguém que não é mais refém, mas comandante da própria alma. Esse é o verdadeiro poder, a verdadeira liberdade. E se
Você quer continuar nesse caminho de autodomínio, clareza e força interior. Se inscreve no canal Estoicismo para Valer agora. Aqui você vai encontrar uma comunidade que não está buscando perfeição, mas consciência. Gente que, como você, decidiu parar de fugir de si e começar a se tornar quem nasceu para ser. Curte esse vídeo e comenta aqui embaixo. Qual foi a parte mais impactante dessa jornada para você? O que te tocou? O que te fez pensar diferente? Compartilha, porque cada reflexão sua pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. E lembra sempre, você não veio ao mundo para ser prisioneiro da própria mente. Você veio para ser livre. E a liberdade começa dentro.